Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, depois da partida, vitória do Internacional 3-1 para cima do Juventude. Estou aqui na sala de coletivas, onde o técnico Roger falou após essa vitória. Tem muita coisa importante que ele destacou nesta entrevista. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, porque o Internacional venceu, placar elástico apesar do susto no primeiro tempo. O Inter voltou a vacilar no início da partida, assim como havia sido contra o Nacional. Tomou um gol no início e acabou recuperando depois com 3 gols de escanteio. Uma bola parada que decidiu a favor do Internacional, aliás, como há muito tempo eu não vejo. O Inter que, historicamente pelo menos, não faz tantos gols assim de escanteio, principalmente na cobrança do Alan Patrick, que eu acho que melhorou a sua batida nos últimos jogos. Tanto é que o Inter fez 4 gols nesse quesito, nesse fundamento da bola parada ofensiva, cobrança de escanteio do Alan Patrick. No meio da semana contra o Nacional foi o Fernando que fez o gol de cabeça. Agora 2 do Vitor Gabriel e mais 1 do Borré. Então o Inter achando soluções, quando o jogo por baixo não dá tão certo, a bola por cima vai resolvendo a parada para o Internacional. Vitória muito importante, o Inter ultrapassa o Juventude na tabela, se coloca na primeira página e agora seca os adversários aí no restante da rodada para tentar se manter, quem sabe no G5, G6 do Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa do Inter até o final desta rodada. Bom, pessoal, quero falar sobre alguns pontos da entrevista coletiva do técnico Roger, técnico do Internacional. O Roger, primeiro, ele abriu a coletiva negando que o Inter tenha sofrido do mesmo mal que sofreu contra o Nacional do Uruguai. Segundo o Roger, o gol sofrido hoje contra o Juventude foi consequência da partida, de como o Internacional e o Juventude estavam propondo o jogo nesta tarde aqui no Beira-Rio. O Roger até tem uma suspeita de que o Juventude acabou espelhando o time do Nacional, que o Fábio Matias teria se inspirado no esquema do Nacional do Uruguai para tentar ferir o Inter, né? O Nacional conseguiu, afinal, abrir um 3-0, não conseguiu sustentar, mas, segundo o Roger, o Juventude tentou imitar o time do Nacional em termos táticos na partida aqui do Beira-Rio. A grande diferença da partida, como eu disse, foi a questão da bola parada. E aí eu perguntei ao Roger se ele tem trabalhado esse aspecto de forma específica, porque citei os números, né? O Inter tem 4 gols dos últimos 6 marcados de bola parada, de escanteio, e o Roger disse que não, que ele trabalha de forma natural, até com muito volume no meio da semana, mas que ele não fez um treinamento específico de bola parada ofensiva. E aí vem, talvez, para mim, a principal parte da coletiva, onde o Roger faz muitos elogios ao zagueiro Vitor Gabriel. Diz que ele é um fenômeno da bola aérea, tanto ofensiva como defensiva, que ele fez uma mudança de posicionamento defensivo na bola aérea da defesa do Internacional e que o Vitor Gabriel tem essa característica como muito positiva no seu jogo e que é um zagueiro que realmente encanta nesse aspecto. Tanto é que é o 3º gol do Vitor Gabriel nessa temporada, o 3º de cabeça. Ele já havia marcado contra o Guarani na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, lá em Bagé fez o gol de cabeça e aqui no estádio Beira-Rio mais 2, já é o 3º nessa temporada. Em outra resposta, o Roger também chama bastante atenção quando é perguntado mais uma vez sobre o Vitor Gabriel. E ele fala algo como o seguinte, não vou lembrar aqui as palavras exatas do Roger, mas ele diz algo como, olha, no meio do ano vai ser muito difícil não levarem o Vitor Gabriel pela qualidade desse jogador. O Roger realmente ele está encantado com as atuações do Vitor Gabriel, que recém voltou de lesão. Na última partida foi a volta dele contra o Nacional e hoje faz um belo jogo
aqui no estádio Beira-Rio. Segundo o Roger, olha, a dupla de zaga do Inter está bem cotada. O Inter, segundo ele, vai fazer muito esforço para manter os dois jogadores, Vitão e Vitor Gabriel, mas sabe que é difícil, principalmente o Vitor Gabriel, que é um jogador muito mais jovem. Lembrando, o Inter ainda tem que comprá-lo do Sport, a negociação está avançada, mas ainda não foi concretizada. O Inter tem que pagar 3 milhões de reais ao Sport para comprar esse jogador em definitivo, e isso deve acontecer nas próximas semanas. Bom, pessoal, quero falar sobre outra parte que é importante, porque o Borré voltou a marcar gol. O Inter venceu por 3-1, 2 gols do Vitor Gabriel, 1 gol do Borré. Acontece que depois de marcar o gol, o Borré tem mais uma jogada, ele tem um cruzamento que vem da esquerda e ele tenta esticar a perna para alcançar a bola. Acaba sentindo a posterior da coxa direita e preocupa bastante. O Borré, inclusive, foi substituído, o que chama atenção, né? Um jogador que já entrou na segunda etapa ser substituído por conta desta lesão. Roger até teve que improvisar o Wesley como centroavante, disse que gostou dessa alternativa, que pode usar até mais vezes em caso de ausência do Borré. Mas, de fato, o Inter fará um exame nesse jogador na segunda-feira para saber se teve uma lesão. É bem provável, pessoal, que o Borré tenha alguma lesão constatada pela forma como ele deixou o gramado, sentindo muito a coxa esquerda. O detalhe, o Roger, na sua entrevista coletiva, também falou sobre o alto poder de recuperação do Borré. É um jogador que, quando está lesionado, consegue se recuperar num tempo mínimo, num tempo menor do que o planejado pelo clube. Então aí está também uma confiança do Roger de que o Borré, em algum momento, tendo uma lesão, ele vai estar recuperado mais rapidamente do que o normal. Torcemos para que não seja nada, porque o Borré entrou, foi bem, fez o gol e acabou saindo lesionado na segunda etapa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, o resumo da entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre a entrevista, sobre o jogo do Inter, o que tu achou da atuação e da vitória colorada sobre o Juventude. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Até mais, eu volto no próximo conteúdo.